Olá, o meu nome é Amanda Souza de Lima e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre o desenvolvimento embrionário humano. Algumas coisas dessa aula vocês já viram na aula da professora Silvana, então vai ser ótimo porque nós vamos recordar alguns assuntos já vistos. Então vamos começar com o ciclo reprodutivo dos mamíferos. Ao falar sobre a reprodução dos mamíferos, precisamos falar que nós temos os monoestrais e os poliestrais. Os monoestrais são quando as fêmeas só ovulam uma vez por ano, que é o caso dos lobos e dos cães. Já os poliestrais, as fêmeas ovulam ao longo do ano e apresentam ciclos menstruais, como é o caso dos gatos e dos seres humanos. É possível encontrar na natureza padrões de desenvolvimento, que é um dos critérios que nós utilizamos para a classificação dos mamíferos. Esses são reconhecidos em 3 subgrupos: os prototérios, também chamados de monotremados, os metatérios, também chamados de marsupiais, e eutérios, que também são chamados de placentários. Agora vamos falar de cada um desses subgrupos, começando pelos monotremados. Eles são animais ovíparos, ou seja, as fêmeas elas vão botar os ovos com casca e no interior do ovo vai se desenvolver o embrião. O ovo dos monotremados é heterolécito. E o que isso significa? Que ele possui muito vitelo para nutrir o embrião em desenvolvimento. E é semelhante ao ovo dos répteis e das aves. Contudo, os monotremados, por serem ovíparos, não possuem placenta. As trocas entre o embrião e o meio são realizadas pelo cônio e pelo alantoide, que são anexos embrionários. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um esquema do sistema reprodutor feminino de um mamífero monotremado. A cloaca é a abertura onde deslocam-se o sistema digestório, excretor e reprodutor. E é possível ver na imagem também a vagina, os úteros, os óvulos, os ovários e o ovoducto, que são 2. E eu trouxe o equidna e o ornitorrinco para exemplificar esses animais. Além disso, os monotremados, eles não possuem mamilos, ou seja, o leite escorre entre o pelo da mãe para chegar até o bebê. E agora falando dos mamíferos metatérios, também chamados de marsupiais, eles são vivíparos. E o que isso significa? Que os filhotes se desenvolvem no interior do corpo da mãe. E eles são chamados de marsupiais porque eles possuem uma bolsa situada externamente no abdômen da fêmea e que vai abrigar os filhotes mais prematuros. Agora falando um pouco do tipo de zigoto que eles apresentam, é do tipo oligolécito. O vitelo é suficiente para nutrir o embrião por alguns dias até que ele se fixe a um dos úteros. Mas como isso ocorre? Vamos primeiro ver nessa imagem, onde é possível notar os ovários, os úteros, o ovoducto, a vagina medial, as vaginas laterais, a abertura urogenital e o ânus. Ao percorrer o oviduto, o embrião se encontra envolvido por uma membrana, ou casca, que se rompe apenas com a chegada a um dos úteros. As células embrionárias elas vão secretar enzimas que vão facilitar a fixação do embrião na parede uterina, onde ele absorve nutrientes por meio da membrana da vesícula vitelínica. Portanto, nesses animais nós temos uma placenta rudimentar, que é originada dos tecidos embrionários. Mas vamos entender como isso ocorre. Os marsupiais, eles caracterizam por uma gestação curta, que varia de 13 dias no gambá a 35 dias no canguru. E o que acontece? Os bebês eles vão nascer muito imaturos. Depois do parto, os filhotes vão se rastejar para o marsúpio, onde eles vão completar o seu desenvolvimento. Nas espécies sem marsúpio, eles também migram para a região ventral da mãe, onde ficam os mamilos. Em ambos os casos, os filhotes se alimentam do leite produzido pelas glândulas mamárias.
E o período de vida no marsúpio costuma ser mais extenso do que a gestação dentro do útero, podendo chegar a mais de 7 meses no caso dos cangurus australianos. E como representante desse subgrupo, nós temos os cangurus, os koalas, os gambás e os wombats, que é esse animalzinho aqui perto do koala. E uma outra diferença nos marsupiais é que eles não possuem cloaca. O ânus encontra-se separado da abertura urogenital, que é por onde sai o filhote no final da gestação. Agora vamos falar dos animais eutéreos, também chamados de placentários. É a subclasse maior e mais diversificada entre os mamíferos. Os seus representantes incluem os primatas, os roedores, as capivaras, os ratos, os cetáceos, como as baleias, orcas e golfinhos, os carnívoros, como lobas, onços e muitos outros. E esses animais, eles são vivíparos, ou seja, os filhotes se desenvolvem no interior do corpo da mãe e possuem uma placenta mais desenvolvida que a dos marsupiais. O sistema reprodutor feminino ele pode variar bastante entre os mamíferos. Em algumas espécies, as fêmeas podem ter 2 úteros, e nesse caso, cada ovoducto desloca para um dos úteros, como ocorre com os monotremados e marsupiais, mas em outras espécies, como nós já vimos nos seres humanos, ambos os ovoductos se deslocam para um único útero, onde ele pode ser simples ou bifurcado. Como é possível ver nessa imagem? Agora falando um pouco do zigoto desse subgrupo, ele é do tipo alécito e quase não possui vitelo. O zigoto sofre inúmeras divisões celulares ou clivagens, originando o blastócito. Os anectos embrionários e a placenta, eles vão se formar depois da implantação do blastócito no útero, como vamos ver mais para frente. Agora vamos falar do desenvolvimento embrionário humano propriamente dito. E vamos começar retomando algumas etapas que já foram vistas por vocês nas aulas anteriores com a professora Silvana. Eu vou começar falando sobre a ovulação. Ela corresponde à primeira etapa do desenvolvimento embrionário e ela ocorre quando o ovário libera o ovócito secundário para a tuba uterina, iniciando o período fértil. Se durante o período fértil houver contato sexual e os espermatozoides encontrarem com o óvulo, pode ser que um deles consiga fecundar esse óvulo, por isso chamamos essa próxima fase de fertilização. Mesmo que milhões de espermatozoides sejam ejaculados, poucos conseguem chegar ao ovócito 2. A maioria acaba morrendo devido à acidez da vagina ou se perde até chegar ao ovócito. É importante lembrar que o ovário costuma liberar um único ovócito secundário a cada ciclo menstrual. Ao alcançar o ovócito 2, o espermatozoide ele vai passar pela corona radiada e vai aderir à zona pelúcida. Os espermatozoides eles possuem uma estrutura chamada acrossomo. E esse acrossomo ele vai liberar enzimas que vão ajudar ele a digerir essa zona pelúcida. E assim ele vai conseguir atravessar a membrana plasmática do ovócito 2. E com isso, ele vai desencadear 2 processos simultâneos: a transformação do ovócito 2 em óvulo e a formação de uma membrana de fecundação. Com isso, ocorre a formação do zigoto, que após a fecundação do óvulo, a união dos núcleos e do conteúdo genético e a formação do zigoto, que vai acontecer todo esse processo na tuba uterina. Em seguida, o zigoto vai passar por muitas divisões, por mitose, e essas divisões vão ser chamadas de clivagem do zigoto. E assim, ele vai ser encaminhado para o útero. Quando o zigoto atinge o estágio de mórula, ele pode ser chamado de embrião. E nesse momento, o embrião já se encontra perto do útero. No interior da mórula, que
é representado por essa imagem, formam-se espaços preenchidos por líquido, que rapidamente origina uma ampla cavidade, o que forma as células embrionárias a migrarem para a periferia. A mórula, ela é uma massa compacta de células que dá lugar à blástula. A blástula é uma esfera oca preenchida por líquido. E nos mamíferos, ela vai receber o nome de blastocisto, como é possível ver aqui nessa imagem. O blastocisto, ele apresenta uma massa celular interna, que é chamada de embrioblasto. Essa estrutura ela vai dar origem ao embrião e ela possui uma camada de células na sua periferia, denominada de trofoblasto, e é onde vai se originar a porção fetal da placenta. E agora que nós já revisamos essas fases, eu gostaria de falar para vocês sobre a implantação e a nutrição do embrião. Depois que o blastocisto vai chegar no útero, vai ocorrer a nidação. Esse processo, ele ocorre quando o blastocisto, ele se fixa na parede do endométrio uterino. Endométrio é essa camada interna do útero. O trofoblasto, ele vai excretar algumas enzimas que vai escavar uma pequena cavidade na parede intrauterina, onde vai se alojar o blastocisto. A anidação, esse processo, ele pode ocorrer em qualquer porção do útero. Entretanto, ele é mais comum nas laterais. Existem alguns casos de que o embrião ele se fixa em outro local, como na tuba uterina, e nesses casos precisa ter uma gravidez interrompida, porque é perigoso tanto para a mãe quanto para a formação daquele feto. Após esse processo da nidação, o trofoblasto ele vai desenvolver inúmeras projeções filamentosas a partir do cônio. As velocidades do cônio elas vão penetrar no endométrio e vai garantir que seja fixado o embrião nessa parede. Nela também vão surgir inúmeros vasos sanguíneos e a troca de nutrientes entre a mãe e o embrião vai se dar pela placenta, sem que haja contato direto entre o sangue da mãe e do feto. Existem alguns hormônios que eles vão contribuir para a manutenção da gravidez. Eles vão inibir a contração uterina e estimular o desenvolvimento e a vascularização, ou seja, que passe sangue no endométrio. Esses hormônios são a progesterona e o estrogênio. Outro hormônio também muito importante nesse processo é o hormônio coriogônico gonadotrófico, também chamado de HCG, que vai estimular a manutenção do corpo lúteo e, assim, a produção desses hormônios que eu já citei. O HCG, ele é produzido pelo córeo e ele é o hormônio que é encontrado na urina quando a mulher faz um teste de gravidez. Mas o que acontece se esse processo de fixação, chamado de nidação, não ocorre bem? Não é bem sucedido. O blastocisto ele vai ser eliminado na menstruação. Mas vamos falar um pouco agora sobre a placenta. Ela possui a função de realizar o intercâmbio de substâncias, sendo esses nutrientes, gases e secreções, entre a circulação da mãe e a circulação do feto, sem que haja contato direto do sangue materno com o sangue fetal. Mas vamos ver agora como ocorre a formação da placenta. Nos seres humanos, a placenta ela é chamada de origem dupla, porque uma parte dela é de origem materna, que é formada pelo endométrio, que é essa camada interna do útero, enquanto a outra se dá origem pelo córeo. E essa estrutura também vai originar as vilosidades coriônicas, que são ricas em vasos sanguíneos. E essas vilosidades vão se enraizar no endométrio para formar a porção fetal da placenta.
Esse endométrio, ele vai se vascularizar em regiões e muitos desses vasos sanguíneos vão se romper, formando lacunas onde vai fluir o sangue materno e dando origem à placenta. Agora vamos falar do cordão umbilical. Ele é formado por duas artérias e uma veia. As artérias, elas vão conduzir o sangue com baixa concentração em oxigênio do embrião para a placenta. Já as veias, ela vai conduzir o sangue com alta concentração de oxigênio da placenta para o embrião. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma placenta humana sendo examinada em um hospital. Eu gostaria que vocês notassem a grande quantidade de vasos sanguíneos. Os nutrientes e o gás oxigênio do sangue da mãe vai passar por difusão para o sangue do feto. E o gás carbônico e as excretas vão se difundir na direção opostas. Os capilares, que são vasos sanguíneos do sistema circulatório com tubos bem pequenininhos de pequeno calibre, eles constituem uma rede de distribuição e reconhecimento do sangue nas células e vai ser responsável por transportar o sangue nutrido e oxigenado para o feto. Agora eu vou falar um pouco sobre a formação dos anexos embrionários. Eu sei que a professora Silvana já falou eles um a um, mas eu gostaria de fazer um resumo para que fique um pouco mais clara essa aula. O cônio, ele é uma membrana bastante vascularizada que envolve tanto o embrião como todos os demais anexos embrionários. Essa membrana, ela vai fornecer proteção e nutrição, também dando origem às vilosidades, que já foi dita, que vai dar origem à placenta. Agora, o ânio, ele é uma membrana que envolve o embrião, contendo na sua cavidade um líquido amniótico, que é responsável pela produção do indivíduo contra choques mecânicos, desidratação e também patógenos. Além disso, ainda vai permitir que o feto se movimente, auxiliando no desenvolvimento muscular. Agora, o alantoide, ele é reduzido dos mamíferos e ele faz parte da estrutura do cordão umbilical. Ele será responsável pela formação dos vasos que farão o transporte de nutrientes e oxigênio da placenta para o embrião, e a remoção do dióxido de carbono e dos compostos nitrogenados do embrião. E por fim, temos o saco vitelínico. Ele é reduzido, mas é bastante vascularizado e ele permite a nutrição do embrião. Entretanto, nos mamíferos, essa nutrição é ocasionada principalmente pela placenta. Algumas pessoas consideram como os anexos embrionários a placenta e o cordão umbilical, mas como eu já citei deles anteriormente, eu deixei só esses mesmo. Agora eu gostaria de apresentar essa imagem para vocês. À esquerda, nós temos o início da gestação. Aquelas vilosidades coniônicas que eu falei para vocês anteriormente, elas são possíveis ver revestindo toda a superfície do cônio e são maiores do lado voltado para a parede uterina. Já na direita, que é num estágio mais avançado da gestação, é possível ver que as vilosidades elas estão só na região da placenta. E agora, por fim, eu gostaria de apresentar a organogênese, que seria a formação dos folhetos embrionários, que são as camadas de células que vão dar origem aos tecidos e os órgãos dos embriões. O ectoderma, que é a região mais exterior, ela vai dar origem à epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e as cavidades. Já o mesoderma, ele, que é a região interna, ele vai dar origem à derme, os ossos e músculos, o sistema circulatório e reprodutor. Já o endoderma, que é a parte mais interna, vai dar origem ao sistema respiratório e os órgãos do sistema digestivo. Agora vamos falar do período de gestação. Os primeiros órgãos que se formam são o encéfalo, a medula espinhal e a coluna vertebral. Isso ocorre por volta da 3ª semana de gestação, quando a mulher ainda nem sabe que está grávida na maioria dos casos.
apenas suspeitas por falta da menstruação. A partir da quarta semana, o embrião apresenta os primórdios do sistema circulatório. Na quinta semana, o embrião tem cauda e apenas primórdio dos membros. E já na sétima semana, o embrião não tem mais cauda e a retina do olho já está visível. É possível ver, por exemplo, que o coração ele começa a se formar na terceira semana e ele se completa na oitava. Entretanto, o bebê ele não nasce completamente desenvolvido. Alguns dos estágios são desenvolvidos quando ele está fora da barriga da mãe. Agora eu gostaria de falar algo muito importante para vocês, que é sobre o pré-natal. Eu gostaria de falar por que ele é tão importante. É uma maneira que o médico acompanha a saúde da mãe e do bebê, como batidas no coração, o peso, e é possível prevenir, identificar e tratar vários problemas de saúde. Alguns exames são realizados nesse processo, como o hemograma, para identificar se o bebê tem anemia, a glicemia, para checar se o bebê tem diabetes, para identificar se tem alguma outra doença sexualmente transmissível, como sífilis. É possível ver a tripagem sanguínea, testes de HIV, testes de hepatite, entre outras. Ou seja, é muito importante que o pré-natal seja realizado. Agora vamos falar um pouco sobre o nascimento e o trabalho de parto. Não é apenas o embrião que se desenvolve e se transforma. O corpo da gestante também se modifica para acomodar o bebê em desenvolvimento. No momento do parto, o útero pode chegar ao tamanho de uma melancia, ocupando a maior parte da cavidade abdominal, desde a bacia até a altura dos seios. O aumento do volume do útero também é acompanhado por modificações na sua estrutura. Uma delas é o espessamento da musculatura da parede uterina. Ela faz com que ocorra uma força necessária para expulsar o feto no momento do parto. E o trabalho de parto ele vai se iniciar com contrações involuntárias do útero, que ficam mais intensas e frequentes quando se aproxima dessa fase de expulsão do bebê, que é o estágio final do parto. O colo do útero ele vai se afinar e vai dilatar para garantir que o bebê passe pelo buraco da vagina, chegando a 10 centímetros de dilatação. Já o âmino pode se romper a qualquer momento do trabalho de parto, extravasando o líquido amniótico, quando a mãe fala que estourou a bolsa. As fortes contrações empurram o bebê em direção ao canal vaginal até que ele saia pela vagina. E mesmo depois do nascimento, as contrações uterinas elas continuam, mas de uma maneira mais suave, porque ela tenta deslocar a placenta para fora do útero e expulsá-la pela vagina. O útero, então, ele começa um processo de se contrair, embora ele só volte ao tamanho normal depois de 4 a 6 meses depois do parto. Agora, por fim, gostaria de falar para vocês sobre os gêmeos. Nós temos os gêmeos dizigóticos, monozigóticos e os gêmeos siameses. Mas qual que é a diferença entre eles? Os gêmeos fraternos ou os dizigóticos são originados pela união dos ovócitos e espermatozoides distintos. Os gêmeos fraternos possuem genomas diferentes, o que é possível ver nessa imagem, em que nós temos 2 óvulos que são fecundados cada um por um espermatozoide e começam a se dividir. Os zigotos eles continuam se dividindo e formam 2 massas de células independentes. As 2 massas de células elas vão gerar 2 gêmeos independentes. Esses podem ter sexos diferentes e outras características. Já os gêmeos idênticos ou monozigotos, eles ocorrem de um único óvulo fecundado, que se divide em 2 ou mais partes no início do desenvolvimento embrionário. Cada parte pode dar origem a um embrião independente. Ou seja, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, esse óvulo vai se dividir em 2 células e o zigoto vai continuar se dividindo.
e formando uma massa celular que se separa, gerando indivíduos idênticos. Entretanto, pode acontecer de 1 a cada 10 mil nascimentos de resultar gêmeos siameses. Os gêmeos siameses são gêmeos que são idênticos, que não se separaram completamente durante o desenvolvimento embrionário. O grau de fusão desses gêmeos pode ser bem variado, desde alguns órgãos compartilhados no mesmo corpo ou alguns membros. Isso vai variar. Alguns casos podem ocorrer a separação cirúrgica e a sobrevivência das crianças. Hoje a aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida me deixem no fórum. Muito obrigada, foi um prazer.